Pronto. Boa tarde, pessoal. Todo mundo bem? Bem-vindos à nossa aula de exercício. Essa é a nossa aula número 6, onde nós vamos resolver exercícios do capítulo 2, movimento unidimensional. Esse assunto foi tirado do livro do Fundamentos de Física, volume 1, Mecânica, do livro do Halliday. Eu estou utilizando a 9ª edição ao invés da 10ª, por uma questão de praticidade, tá? Em que sentido? É porque eu tenho a 9ª edição em versão PDF e a 10ª edição eu tenho na versão EPUB, que é um outro formato, e aí para converter acaba perdendo qualidade. Basicamente, a diferença entre a 9ª edição, que é essa que aparece em tela, e a 10ª, que foi aquela que eu indiquei para vocês, que é uma capa branca e azul, essencialmente é questão estética, tá? É só a estética do livro que é diferente, e a quantidade de exercícios, que no 10º é mais exercícios do que no 9º, mas os exercícios propostos, eles foram levados em consideração os que são o mesmo da 10ª edição. Então, se porventura você pegou com alguém ou comprou o livro da 10ª edição, não vai ter prejuízo algum no seu estudo, tá bom? Só para deixar isso claro para vocês. Bem, antes da gente começar a nossa aula de exercício, alguns avisos importantes. O primeiro aviso é que a nossa lista de frequência ela já está disponível na descrição do evento. Então, se você clicar no botãozinho aí que tem um i, vocês vão ver que está lá o título da aula de hoje, e a BEL 0 aula 6. Logo embaixo está escrito lista de frequência. O link já está ativo, vocês podem preencher. Lembrando que só precisa preencher uma única vez, tá? Vai chegar uma resposta no e-mail de vocês e depois eu vou fazer o lançamento de frequência. Se porventura você entrou no SIGA esses dias, verificou a frequência e lá está aparecendo não registrado, não se preocupe, que é porque eu ainda não fiz o lançamento, tá? Então, quando é lançada a frequência, ou aparece presente ou aparece falta. O não registrado significa que o professor ainda não fez o lançamento da sua frequência lá. Isso é uma coisa. A outra coisa para avisar para vocês é que hoje a gente, então, fecha esse assunto, né, de movimento unidimensional, com essa discussão de exercício. Isso quer dizer que sexta-feira nós temos entrega de relatóriozinhos de cada um dos grupos. A entrega do relatório ela é feita única e exclusivamente pelo e-mail, tá bom? Apesar de eu colocar a tarefa lá no SIGA, não precisa adicionar essa tarefa, o relatório lá dentro, porque eu olho pelo e-mail, é por onde eu recebo. E sempre lembrando que o responsável dessa semana agora não é o mesmo da semana anterior. Agora, o integrante do grupo que vai enviar o relatório é um outro integrante. Essa pessoa responsável, obrigatoriamente, ela tem que colocar o e-mail com cópia para todos os demais integrantes do grupo. Tudo bem? Alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta? Tranquilo. Eu imagino que todos já receberam o feedback dos relatórios que foram enviados. Eu agradeço imensamente, agradeço demais a participação de vocês aí. Vocês já deram para perceber mais ou menos como vai ser o esquema, né, com a gente, então, que é um canal de comunicação direto. É muito importante essas informações que vocês trazem para mim, porque é justamente nisso que eu vou trabalhar nas dificuldades de vocês. Então, a gente vai estar podendo conversar de certa forma bem próximo a respeito disso. Então, essa sexta-feira vocês vão me enviar o relatório. O que vocês vão colocar nele? Bem, vocês podem falar a respeito do estudo de movimento unidimensional, vocês podem continuar falando das dificuldades sobre a parte de medição, ou a revisão de matemática que foi ofertada para vocês, enfim. Aí fica a critério de vocês, tá bom? Deixa eu ver o que mais. Deixa eu só organizar aqui. Tá. Então, vamos lá. Com relação aos exercícios que foram propostos, pessoal, alguém quer já dar alguma sugestão? Se eu não me engano, no grupo do WhatsApp já tinham colocado alguns exercícios, né? Acho que foi o 9 e o 16. Eu peço só para confirmar no chat aí para mim, por favor. Foi, professor. Na verdade, o 9 eu acho que a A faltou uma informaçãozinha, não tenho certeza, né? Mas me parece que faltou uma informação, porque se comparado com a B tem a mesma informação e elas pedem a mesma coisa, entendeu?
Deixa eu ver. A questão número 9. Isso. Quer dizer, não sei se eu entendi errado, né? Mas me pareceu que faltou uma informaçãozinha. Tá. É uma que está escrita assim, em uma corrida de 1 km, corredor 1 da raia 1 com tempo. É essa? Eu estou me referindo aos exercícios da parte de problemas, tá? Não sei se é isso que vocês estão falando. É isso, professor. Uma corrida de 1 km, corredor 1 da raia 1. Tá, beleza. O outro problema qual é? Deixa eu só anotar aqui para mim não esquecer. Vou colocar aqui o 9, o 16. E um membro do nosso grupo, professor, pediu para fazer a 36 também. 36. Beleza. Mais algum, pessoal? Então, esses 3 exercícios por enquanto, né? Beleza. Antes da gente começar os exercícios, eu vou fazer como de praxe uma breve revisão do que foi discutido, tá bom? Para que todo mundo saiba mais ou menos onde a gente está e para onde a gente quer ir. Eu acho que isso é muito importante para a compreensão do assunto. Bem, no capítulo que é apresentado para vocês, a gente está discutindo sobre movimentos unidimensionais, né? Então, o que vem a ser? A gente está entrando na parte da cinemática, que é o estudo do movimento dos corpos, sem necessariamente levar em consideração as ações pelas quais foram dadas a esse corpo para ele se movimentar, né? Então, eu não estou perguntando o porquê dele estar movimentando. Eu parto do pressuposto assim, ele está andando para um lado ou para o outro, e aí eu quero estudar esse movimento. Então, quando eu quero estudar o movimento de um objeto, existem algumas definições que a gente precisa compreender, tá? A primeira delas é a noção de posição. Então, a posição de um objeto é uma informação sempre relativa a algum lugar, né? Então, você está em posição com relação a alguma coisa. Essa alguma coisa nós normalmente chamamos de origem, tá? Então, define-se uma origem e a partir dessa origem você estabelece uma relação da sua localização com relação àquela origem. Então, eu estou a 3 passos da porta ou estou a 3 quilômetros da minha casa. Sempre vai ter um ponto de referência. E a posição, ela pode ter tanto sentido positivo quanto negativo. Então, o que vem a ser, né? Quando a gente fala de movimento unidimensional, basicamente o que a gente tem é o seguinte, tá, pessoal? Você pode ter um movimento em uma única dimensão. Então, ou ele ocorre da esquerda para a direita, ou ele ocorre da direita para a esquerda. Tudo bem? Então, isso é uma representação de um movimento unidimensional. Outra opção seria um movimento de baixo para cima ou de cima para baixo. Então, observem que sempre nessa escolha a gente vai ter um referencial, né? Vai ter um ponto que a gente vai chamar de origem. Então, eu estou chamando aqui de origem, aqui de origem, aqui de origem e aqui de origem. Então, observem que, por definição, o que vem a ser a posição, tá? Então, com relação a essa origem, aqui eu posso estar falando de uma posição, aqui eu estou falando de outra, aqui eu estou falando de uma outra posição. Então, a gente identifica assim, né? X1, X2, X3, ou aqui, né? Veja que eu faço marcações sobre esse eixo, e aí eu identifico onde o objeto está com relação. Então, aqui eu vou chamar de X4, X5, X6, X7. Essas nomenclaturas a gente que pode escolher, tá? Tem uma certa liberdade.
Então, eu utilizo a variável x, porque é na horizontal, então eu falo que é o eixo x. E 1, 2, 3, 4, 5 é só a ordem com que eu fiz os desenhos, tá? Então, primeira posição, segunda posição, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima posição. Já quando você fala de um movimento na vertical, você, ao invés de usar a letra X, você usa a letra Y, Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, tá? Por que que eu utilizei a letra Y? Para justamente diferenciar quando o movimento é na horizontal para quando o movimento é na vertical. O que é interessante comentar é que quando o movimento ocorre na horizontal e as posições estão à direita da origem, então todos esses valores aqui, eles são valores positivos, tá? Então, o valor que eu der para x1, pode ser 1, meio, 10, 10 mil, sei lá, o valor que eu der, ele com certeza vai ser um número positivo, porque ele está à direita da origem. Agora, no segundo exemplo, os números estão à esquerda da origem. Então, com certeza, os seus valores são negativos, tá? Então, todas as posições que estiverem à direita da sua origem, eles são positivos, e os que estão à esquerda é definido como positivo. E no caso dos eixos, no caso do movimento vertical, quando eles estão acima da origem, né, pode ver que o movimento está aqui, ó, estão em cima da origem, então ela é uma posição positiva. E quando você está com a sua origem aqui definida e o movimento ocorre abaixo da origem, a gente chama de valores negativos. Então, para o movimento unidimensional, o sinal de mais e menos ele é importante, porque ele vai nos dizer exatamente qual é a direção do movimento. Até aqui, alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida? Pode colocar no chat aí, tá? Beleza. Então, vamos lá. Retornando aqui para a nossa apresentação, então, uma vez que a gente já entende o que é posição, agora a gente pode falar o que vem a ser o deslocamento, né? O deslocamento, ele nada mais é do que uma variação, ou seja, uma mudança de posição. Então, como que a gente calcula essa variação? Através dessa expressão aqui, né? A variação de posição, então, é esse carinha aqui a gente chama de variação de posição, ele é igual à posição final menos a posição inicial. Ok? Então, todas as vezes que você quer calcular a variação de posição, a variação do espaço, é posição final menos posição inicial. Então, na nossa figurinha aqui, olha, aqui eu posso calcular um deslocamento, aqui eu posso calcular outro deslocamento. Então, veja, posição, posso chamar que essa aqui é a posição final e aqui é a posição inicial. Aqui é a posição final, posição inicial. Então, a ideia é você sempre calcular esse deslocamento. Não tem erro. Vai calcular deslocamento, posição final menos posição inicial. Tanto para o eixo vertical quanto para o eixo horizontal. Agora, na física, quando você tem uma mudança de posição com um certo intervalo de tempo, você define uma outra grandeza que é chamada de velocidade média. Então, velocidade está associado, tá, pessoal, com mudança de posição. Sempre. Mudou a posição no tempo, você está calculando uma velocidade. E como que a gente calcula essa velocidade? Bem, a velocidade média é o deslocamento, ou a variação da posição, dividido pelo intervalo de tempo. Então, é posição final menos posição inicial, dividido por tempo final menos tempo inicial. No Sistema Internacional de Medida, a unidade de posição é metros por segundo. Tudo bem? E, consequentemente, também você pode definir o que nós chamamos de velocidade escalar média. Ela não é um vetor, ou seja, aqui a velocidade média, ela é um vetor, ou seja, se ela for positivo ou negativo, ela tem um significado para a gente. Quando a velocidade é positiva, indica que o movimento, a velocidade está na mesma direção do movimento, e quando ela é negativa, ela está no sentido contrário ao movimento.
Já a velocidade escalar média, ela é um número que diz para a gente a taxa de variação do seu deslocamento, né, com o tempo. Então, por exemplo, quando você sai da sua casa e vem para a UFRA, se você gasta num dia 2 horas e a sua distância é de 10 quilômetros, então naquele dia você teve uma velocidade média, escalar média de 5 quilômetros por hora. Não quer dizer que ao longo de todo o trajeto você veio com a velocidade exata de 5 quilômetros por hora. Mas na média, eu posso estimar que você gastou 5 quilômetros por hora. Tudo bem? Isso é a diferença de velocidade escalar média para a velocidade média. A velocidade média, ela tem a informação da direção do movimento, quando é mais ou quando é menos. Já a velocidade escalar média, ela é um número que é sempre positivo e ele só te diz uma média de como foi a sua velocidade, tá? Ele também é medido em metros por segundo. Peraí que a minha mesinha aqui parou de funcionar. Então, ele também é medido em metros por segundo. Mas diferente da velocidade escalar média, ele só é um número, ele não tem um significado físico no sentido de apontar para a gente a direção. Ela é um número sempre positivo, tá bom? Bem, assim como quando ocorre a mudança de posição no intervalo de tempo, você define uma grandeza física chamada de velocidade, existe uma outra grandeza que é chamada de aceleração, que está relacionada com a mudança de velocidade com o tempo. Mas antes de eu falar de aceleração, também é bom definir aqui para vocês o que vem a ser a velocidade instantânea. Veja que quando a gente falou de velocidade média, a gente calculou a variação do espaço no intervalo do tempo. Mas quando você quer calcular a velocidade instantânea, a gente define isso como sendo uma derivada em função da posição em função do tempo. Observem que eu sei que vocês ainda não fizeram o curso de cálculo 1, então eu estou apenas apresentando a definição para vocês. Na videoaula que eu apresento de revisão de matemática, a aula número 3 lá, de derivadas, eu inclusive explico essa relação com a parte de velocidade, depois vocês podem dar uma olhada com calma, mas nesse momento a única coisa que eu quero que vocês entendam é o significado, tá? Então a velocidade ela é interpretada como sendo a primeira derivada da posição em função do tempo. Eu não estou operacionalizando a derivada, não estou dizendo como é que eu calculo, apenas estou explicando para vocês o que é, tá bom? Bem, como a gente tem, assim como nós temos velocidade quando a gente tem mudança de posição, a gente tem uma outra grandeza física que é chamada de aceleração média, quando nós temos uma mudança de velocidade. Então, se a sua velocidade muda com o tempo, se a velocidade muda com o tempo, obrigatoriamente você tem aceleração. E como que a gente calcula essa aceleração média, né? Ela vai ser a variação da velocidade, ou seja, velocidade final menos velocidade inicial, dividido pelo intervalo de tempo. Tá bom? E seguindo o mesmo raciocínio, vocês provavelmente viram no material que eu deixei disponível, a aceleração média também pode encontrar a aceleração instantânea. E quando a gente calcula a aceleração instantânea, o que a gente visualiza é que ela, na verdade, ela nada mais é do que a primeira derivada da velocidade, tá? Então, a gente escreve a aceleração como sendo a derivada de velocidade em função do tempo, e uma vez que a velocidade é a primeira derivada da posição em função do tempo, a gente pode, de forma geral, colocar que a aceleração é a segunda derivada da posição em função do tempo. Esse númerozinho 2 que aparece bem aqui em cima é só para indicar que é a segunda derivada, tá bom? De novo, no curso de cálculo 1, vocês vão aprender a como operacionalizar
esse operador matemático que é chamado de derivada. Mas se você tiver curiosidade, você pode dar uma olhada lá na videoaula que eu disponibilizei para vocês. Aqui eu não vou cobrar essa parte de derivadas, tá bom? E uma vez que a gente, tem essas informações, a gente pode finalmente construir o que nós chamamos de equações de movimento, né? Que são as equações utilizadas para descrever o movimento de um objeto. Então, vejam que nós temos, inicialmente, o estudo começa com a ideia de velocidade. Então, a primeira situação que nós temos é quando você tem um corpo que viaja com uma velocidade constante. Quando isso acontece, nós dizemos que o movimento ele é retilíneo e uniforme. E as equações horárias que aparecem, elas são duas. Primeiro, a velocidade que é constante, tá? E a segunda é uma equação que envolve a posição e a velocidade e o tempo. Agora, vamos identificar cada um dos elementos, tá? Esse elemento que aparece aqui, ele é a posição final. Este outro elemento que aparece aqui, ele é a posição inicial. Este outro elemento que aparece aqui é a velocidade do objeto. E, por fim, esse elemento que aparece aqui, que eu coloquei na cor verde, é o tempo. Professor, e como funcionam os problemas quando a gente vai resolver? Normalmente, é conhecido tanto a posição inicial quanto a velocidade, informa-se um valor de tempo, e você tem que encontrar a velocidade final. Uma vez que essa velocidade, essa posição final, ela é uma função do tempo. Esse valor aqui, ele vai mudar à medida que eu altero o valor do tempo. Isso é o movimento retilíneo e uniforme. A outra opção que nós temos, então, eu estou só fazendo uma revisão, tá, pessoal? A gente vai começar já os exemplos, os exercícios. Mas lembra que no conteúdo que eu apresentei para vocês, tem alguns exemplos resolvidos, então deem uma olhada nessa parte também, tá? Então, a segunda opção que nós temos é quando a aceleração ela é constante. Quando a aceleração é constante, ela é chamada de movimento retilíneo uniformemente variável, e aí você vai ter um conjunto de equações em que você vai ter para poder resolver. Então, nesse caso, a primeira equação que aparece para a gente é a de que a aceleração é constante. A segunda equação é uma envolvendo a velocidade e a aceleração. Eu já vou falar de cada uma delas, só um instante. A terceira é envolvendo a posição, a velocidade inicial e a aceleração por meio desta equação. E a quarta e última equação que nós temos, ela envolve a velocidade final, a velocidade inicial, a aceleração e a posição. Então, vamos lá. Bem, nessa primeira equação, a aceleração ela é constante, ou seja, ela pode ser tanto positiva quanto negativa. Na segunda equação, a velocidade final ela vai depender do valor da velocidade inicial, da aceleração e do tempo. Então, veja que o tempo aqui é a nossa incógnita, né? A nossa variável. Então, é ela que eu posso escolher valores para encontrar a velocidade final, uma vez que a velocidade inicial a gente conhece e a aceleração normalmente a gente conhece. Outra opção é você encontrar a posição final de um objeto a partir de algumas informações previamente dadas. Por exemplo, posição inicial, velocidade inicial e aceleração. E aí eu vou te pedir para você encontrar a posição num certo intervalo de tempo. Então, eu vou te dar um valor de t e você vai ter que encontrar isso, tá? E, por fim, você tem uma equação em que não envolve o tempo, né? Envolve só a velocidade final, velocidade inicial, a aceleração e o deslocamento, né? A variação de posição. Então, essas duas primeiras equações, elas envolvem o tempo, e essa outra aqui, ela não tem o tempo. Ela é chamada de equação de Torricelli. Esse conjunto de equações é que formam as equações horárias da cinemática,
movimento retilíneo uniformemente variado, movimento retilíneo e uniforme. Agora, dentro do movimento retilíneo uniformemente variado, tem um caso particular, e aí eu vou chamar de 2.1 aqui, só para diferenciar, porque eu estou dentro do movimento retilíneo uniformemente variado. Então, você tem o movimento que a gente chama de a queda livre, né? O que vem a ser o queda livre? Ele é um movimento na vertical, e ele é governado, né? Ou seja, como é que eu estudo esse movimento? Eu uso as equações do movimento retilíneo uniformemente variado. Então, para eu estudar a queda livre, eu tenho que usar essas equações. Porém, vou colocar uma vírgula aqui, precisamos fazer adaptações na equação. O que significa? A gente tem que fazer alguns ajustes. Quais são esses ajustes? O primeiro ajuste, e aí eu vou seguir a mesma ordem que eu apresento as equações, é o valor da aceleração. Nesse caso, a aceleração ela é dada por menos g, onde g é o valor da aceleração da gravidade e ele é menos 9,8 metros por segundo ao quadrado. Tudo bem, pessoal? A segunda adaptação que nós precisamos fazer é na equação que descreve a velocidade final. Então, a velocidade final de um objeto, ela é a velocidade inicial. Lembrem que aqui, ó, aparecia um A. Só que agora, para o movimento de queda livre, o nosso A, ele vai ser substituído por menos G. Então, vou colocar aqui, ó, menos G. Então, o que está em verde é o que mudou, tá? A terceira mudança que nós precisamos fazer é na equação horária do movimento. A primeira modificação que nós vamos fazer é que esse movimento de queda livre, ele sempre acontece na vertical. E nós havíamos definido que movimentos na vertical vão ser escritos pela letra Y. Então, a primeira mudança é que a posição final agora é o Y, igual. A posição inicial é o Y0, mais V0t, mais meio. No lugar do A, a gente tem que colocar o menos G. E o tempo continua com t quadrado. Então, vejam que eu reescrevi as equações do movimento retilíneo uniforme. Então, observem que nós temos aqui as equações do movimento retilíneo uniformemente variado, de forma bem genérica, e logo abaixo eu escrevo as equações mais para o caso de queda livre. Tudo bem, pessoal? Posso continuar? Ok. E, por fim, a gente tem a última equação, que é a equação de Torricelli. Então, vamos ajustar ela, né? Sempre lembrando que as modificações, elas estão sendo indicadas pela cor verde, tá? Então, vocês vão poder comparar com o que era antes e o que foi mudado, tudo bem? Eu estou usando essa mudança de cor para facilitar a visualização de vocês do que de fato está sendo mudado. Então, na quarta modificação, você tem a velocidade final ao quadrado, velocidade inicial ao quadrado, menos, então, vou trocar aqui, né, porque já mudou, menos 2g delta y. Lembrando que a gente trocou de x para y, porque o movimento é na vertical. Então, agora vocês podem finalmente comparar as quatro equações e vão ver como era antes e como ficou depois para o caso de queda livre. Certo? Então, basicamente, pessoal, esse é um resumão do resumão do que foi o capítulo 2, tá? Então, o capítulo 2, ele trata basicamente de cinemática,
e a gente tem um estudo de movimentos a partir das equações horárias que são apresentadas. O que tem que ficar bem fixo na cabeça de vocês é que o caso 2, que é o movimento retilíneo uniformemente variado, e o caso 1, que é o movimento retilíneo uniforme, eles são situações particulares, tá? Eles não são o caso mais geral possível, tudo bem? Para você fazer um estudo mais geral, e aí eu vou colocar uma observação, ou talvez acho que o livro comente, então nesse caso, você partiria do pressuposto que, vou colocar aqui caso geral, tá? Então aqui é só um comentário. O caso geral, você vai ter uma equação que descreve a posição, então é uma função do tempo, e aí ela pode ter qualquer cara, tá? Ela pode ter qualquer expressão. Aquela minha aula de revisão em que eu apresento os diferentes tipos de funções, então pode ser qualquer um daqueles exemplos. A partir disso, eu posso encontrar a velocidade de um objeto usando a regra da derivada. Então, existem mecanismos para você encontrar isso. E, uma vez encontrada a velocidade, eu posso encontrar a aceleração, de novo, calculando como sendo a sua segunda derivada da posição em função do tempo, ou a primeira derivada da velocidade em função do tempo. Então, cinemática basicamente é isso, tá? Eu te dou uma função de posição e você encontra a velocidade e a aceleração. Então, aqui é um processo de derivação. Ou você faz o contrário, você usa até de outra cor para que vocês percebam um caminho de volta. Ou então, eu posso fazer o caminho contrário. Eu te dou a aceleração, quero encontrar a velocidade, acho a velocidade e quero encontrar a posição. Esse caminho de volta, ele é feito usando a integração, que vocês ainda também vão aprender em cálculo 1. Mas eu estou apenas mostrando para que vocês tenham um panorama geral do que é estudar cinemática. Aqui a gente basicamente vai permanecer só nesses dois exemplos, tá? Então, a gente vai permanecer no caso do movimento retilíneo uniformemente variado. Então, falou em aceleração constante, são essas equações que você tem que envolver. Ou nós vamos falar de casos em que a velocidade é constante, movimento retilíneo uniforme. E aí, de novo, se você cair nessa situação, essa é a única equação que a gente tem que resolver. E se você estiver falando de queda livre, bem, aí é só você usar as equações ajustadas para o seu problema. Tudo bem, pessoal? Deu para esclarecer um pouquinho o que o capítulo está falando? Vou começar agora com os exercícios que vocês pediram para tirar dúvida. Perfeito. Enquanto eu pego os exemplos, aqui os exercícios que vocês pediram para me ver, então é o exemplo 9, 16 e 36, algumas coisas importantes para falar para vocês, tá, gente? Lembrem, as dúvidas de vocês, elas surgem durante os seus estudos, dos encontros das equipes e tudo mais. Todos, sem exceção, podem mandar e-mail para mim com a sua dúvida e não esperar a aula de hoje, tá? Então, assim, estou estudando aqui, estou resolvendo um problema com a minha equipe e tem um problema. A gente não conseguiu resolver. Professor, manda um e-mail para mim, professor, olha, nossa equipe está com essa dúvida, queria que o senhor ajudasse. Como eu tenho uma ferramenta para poder resolver, que é essa lousa digital, eu vou pegar, vou resolver e mando a imagem da resolução para vocês. Se isso não foi suficiente, vocês podem, professor, a gente não entendeu, a gente queria marcar um encontro com o senhor. Então, marquem um encontro comigo e aí a gente tira as dúvidas. Tudo bem? Então, assim, não deixem para as dúvidas serem tiradas só na aula de hoje. Hoje a gente tem um encontro de 2 horinhas que passa muito rápido. Normalmente eu faço uma revisão do assunto e depois começo a resolver exercício. Então, pode ser que muitos grupos tenham outras dúvidas e aí seja melhor mandar por e-mail. Então, sempre mandem um e-mail assim que as dúvidas surgirem. Tudo bem, gente? Compreendido? Tranquilo. Então, vamos lá.
Não esqueçam de preencher a frequência, tá, gente? Questão 8, 9. Depois só me confirmem se é essa mesmo. Ao término dessa aula, tá, pessoal? Eu vou subir ela lá para o YouTube e depois vou disponibilizar o link para vocês poderem assistir novamente ela, caso queiram, para rever alguma coisa, essa parte do conteúdo ou do exercício que a gente está resolvendo. Tá bom? Então, vamos lá. Deixe-me só organizar mais uma coisa aqui. Só um instante, por favor. Tá. Então, vamos ler lá, né? A gente tem, em uma corrida de 1 quilômetro... Deixa eu abrir aqui meu... Tá. Em uma corrida de 1 quilômetro, o corredor 1 da raia 1, com tempo de 2 minutos, 27,95 segundos, parece ser mais rápido que o corredor 2 da raia 2, 2 minutos, 28,15 segundos. Entretanto, o comprimento L2 da raia 2 pode ser ligeiramente maior que o comprimento L1 da raia 1. Qual é o maior valor de diferença L2 menos L1 para o qual a conclusão de que o corredor 1 é mais rápido é verdadeira? Então, a gente tem que entender nosso problema, né? Só um instantinho. Vamos lá. Bem, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, pessoal. Todo mundo consegue me ouvir bem aí ou tá ruim o áudio? Perfeito. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu sempre sugiro para vocês é façam as marcações daquelas informações relevantes. Então, a primeira coisa é o seguinte, ó. Em uma corrida de 1 quilômetro, então ele está te dizendo a distância percorrida, você tem um atleta que corre em uma certa raia num tempo total de 2 minutos, 27,95 segundos. E ele fala que parece ser mais rápido que o corredor 2, que ele anda os mesmos 1 quilômetros em 28,15, 2 minutos, 28,15 segundos. Só que ele faz uma observação, né? Ele fala que o comprimento da raia L2 pode ser ligeiramente maior que o comprimento da raia L1. Então, ele quer saber o seguinte: qual é o maior valor da diferença entre L2 e L1, onde a conclusão de que o corredor 1 é mais rápido é verdadeira. Então, a gente tem que, primeiro, vamos calcular a velocidade média de cada um deles, né? Então, a gente tem que saber qual foi a velocidade média dos dois. Então, vamos ver o que acontece. Então, primeira coisa, qual é a velocidade média de cada corredor? Então, a velocidade, não a velocidade escalar média, né? Porque é o quanto ele correu, veja que eu tenho a distância total e tenho o tempo total. Então, eu estou calculando a velocidade escalar média. Deixa eu apagar aqui. Então, a velocidade escalar média eu vou chamar de S1. Ele vai ser a distância total sobre o tempo total. Tanto para o S1 quanto para o S2. S1 é o corredor 1, S2 é o corredor 2. Então, usando o que o problema diz, ele fala que ele andou uma distância L1 num tempo total aqui, que eu vou chamar de tempo 1.
E o corredor 2 andou uma distância 2, no tempo total 2. Tudo bem? Posso continuar? Pode. Perfeito. Bem, agora observe que a gente tem um problema, né? Os tempos, eles não estão unificados na unidade, né? Ele te disse que o tempo foi de 2 minutos, 27,95 segundos. Então, a gente vai ter que passar esse tempo para segundos. E a distância percorrida foi de 1 quilômetro. Então, a gente também tem que passar isso para metros. A gente tem que colocar no sistema internacional. Ok? Então, vamos lá. Então, vamos ver o que acontece. Como ele fala que a raia L2 pode ser maior do que a raia L1, então nós vamos assumir que esses caras aqui a gente não conhece. Eu estou deixando na cor amarela. Então, o que eu tenho? Bem, desse primeiro objeto aqui, desse primeiro corredor, eu vou achar que a velocidade escalar média dele foi L1 dividido pelo seu tempo. Mas o tempo dele foi de 2 minutos, 27 segundos, 27,95. Então, vai dar 147,95 segundos. O Pablo até colocou aí pra gente. Valeu, Pablo. E o segundo, ele anda na raia L2 com o tempo de 148,15 segundos. Agora, como que eu posso comparar se um é maior do que o outro, né? É justamente o que ele quer. Eu vou ter que comparar as velocidades escalar média de cada um, tá? Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente pode assumir é, vamos assumir que as velocidades dos dois, escalar média, foi igual. Vamos assumir isso. Por quê? Porque assim a gente vai poder ter um comparativo da distância percorrida. Tá bom? Então a gente vai ver se as distâncias percorridas são as mesmas. Então, isso vai nos permitir fazer a seguinte relação. S2, que é a velocidade escalar média, é o comprimento que ele correu dividido pelo tempo dele. Vai ser igual ao comprimento do primeiro corredor dividido pelo tempo dele. Isso vai fazer com que a gente estabeleça uma relação entre as variáveis L1 e L2. Por quê? Porque ele quer que a gente calcule essa diferença, né? Ele quer que a gente calcule a diferença entre L2 e L1 para ver de que modo o corredor 1, de fato, ele é mais rápido. Então, eu quero encontrar isso. Mas como que eu posso calcular essa relação? Veja, a partir daqui, eu vou escrever. Então, eu vou colocar tudo em função de L2 ou de L1. A gente pode colocar em função de L1, porque o L1 é o cara que a gente quer ver se ele corre mais rápido. Então, vai ficar no lugar de L2, vamos lá, vou jogar esse T2 para cá. Então, no lugar de L2, eu vou escrever isso aqui, ó. L1 multiplicado por T2 dividido por T1. Aqui é T1, tá? Aqui é T1. Menos L1. Isso vai ser igual a quem? Bem, observem que nos dois termos eu tenho o L1 em evidência. Então, eu vou colocar aqui o L1 em evidência. Quando eu tirar o L1, aqui vai sobrar T2 sobre T1 menos 1. Então, vamos ver o que acontece. Se os dois corredores fizessem em tempos iguais, ou seja, agora a gente vai começar a fazer especulações físicas, tá? Se T2 é igual a T1, a diferença de L2 com L1 é zero. Concordam comigo? Porque quando eu colocar T2 em tempos iguais. Professor, Estão me ouvindo aí? travou tudo. Beleza.
Agora, vamos ver o seguinte. Se o tempo 1 for maior do que o tempo 2, tá? Se T1 for maior que tempo 2, então essa diferença ela vai ser um número negativo. Dá para ver, né? Porque se T1 for maior do que T2, essa divisão aqui, né? Você, por exemplo, fizer 2 dividido por 3, essa divisão é sempre menor que 1. Ela é alguma coisa menor que 1. Então, se isso aqui é menor do que 1, subtraído de 1, isso aqui vai dar um número negativo. Então, se está dando um número negativo, quer dizer que L1 é maior do que L2. Tá bom? Ou seja, a pista 1 é maior do que a pista 2. Então, essa afirmação aqui não é verdadeira, porque ele está dizendo que a pista 2 ela é maior do que a pista 1. Veja que isso tudo são considerações que nós estamos fazendo, tá? Então, se o tempo 2 for maior do que o tempo 1, então a conclusão que a gente tira é que L1, essa diferença é positiva, logo, a pista 2 é maior do que a pista 1. Aí, quando você olha para o enunciado, você vê que, de fato, o tempo do segundo corredor é maior do que o tempo do primeiro corredor. Então, é razoável assumir que a pista 2 é maior do que a pista 1. Até aqui, tudo bem, pessoal? Pode perguntar, Marco. Professor, quando, tipo, já que ele fala que a pista 2 teoricamente é maior que a pista 1, a gente não poderia já considerar, tipo, o valor da pista 2 como L1 mais X, por exemplo? Poderia, é o que eu vou fazer agora, mas eu estou só te mostrando o porquê que essa conclusão é válida. Tá bom. A gente está interpretando essa equação que eu acabei de chegar aqui em cima, tá vendo? Entendi. Estou só fazendo uma análise dela para que vocês entendam o que acontece. Então, se os dois tempos são iguais, as duas pistas são iguais. Se o tempo 1 for maior do que o tempo 2, a primeira pista é maior do que a segunda pista. E se o tempo 2 for maior do que o tempo 1, a segunda pista é maior do que a primeira pista. Tá bom? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos ver o que acontece com essa equação quando eu coloco os tempos. Então, quando eu substituo os tempos, então vamos lá, L2 menos L1, a gente viu que é T2 sobre T1 menos 1 sobre L1. Então, quando você substitui esses valores, o que você vai ter? Um tempo que é 148,15 dividido por 147,95. Tá? Menos 1. Então, essa equação de cima, aqui, esse valor de cima é o tempo 2, esse número de baixo é o tempo 1, e aqui a gente está colocando vezes L1. Então, quando você faz essa continha, você tiver uma calculadora aí e fizer, você vai encontrar que isso vai dar aproximadamente, vamos ver aqui, deixa eu abrir a calculadora. Se alguém fizer aí, já pode colocar no chat também, tá? 148,15 dividido por 147,95 menos 1. Então, isso dá 0,00135 vezes L1. Ok? Beleza. Então, a diferença entre as duas pistas é de 0,0... A segunda pista é maior do que a primeira pista, esse fator aqui. Ó. Tá bom? Então, agora, o que a gente tem que fazer? Bem, a gente vai assumir que o comprimento total da pista, a gente está assumindo que a corrida toda teve 1.000 metros, né? Ou seja, ele fala lá no enunciado que é de 1 quilômetro. Então, o que acontece?
Se eu multiplicar isso aqui por 1.000 metros, eu estou vendo que a diferença entre as duas é de aproximadamente 1,35 metros. Então, a raia 1 é maior do que a raia 2, ou perdão, a raia 2 é maior do que a raia 1, 1,35 metros. Tá? Bem, agora a gente vai ver o seguinte, né? Deixa eu pensar aqui. Tá. Qual é o maior valor da diferença para o qual a conclusão de que o corredor 1 ela é mais rápida é verdadeira? Então, agora a gente vê o seguinte. Se a diferença entre as duas pistas elas forem maior do que esse 1,35, deixa eu pensar. Se ele quer saber o seguinte, qual é o valor para garantir que o corredor 1 ele é mais rápido do que o corredor 2. Então, a gente assumiu que a velocidade dos dois é igual. Assumindo que a velocidade dos dois são iguais, a gente chegou a essa relação de 1,35, certo? Se a velocidade se o comprimento da pista 2 for maior do que o comprimento da pista 2, ou se a pista 2 for maior do que a pista 1, se a diferença for maior do que isso daqui, ou seja, se a diferença for de 1,50 metros, 2,3 metros, se ela for maior do que 1,35, não tem como o corredor 1 ter sido mais rápido. Porque a pista 2, ela é muito, ela está com um tamanho considerado maior do que a primeira pista, e aquele tempo que o corredor 2 fez, ele conseguiu andar mais distância do que o corredor 1. Tá? Então, assim, a diferença de pista ficou tão grande que não tem como o corredor 1 ter sido mais rápido. Agora, para valores menores do que isso daqui, o corredor 1 sempre vai ser mais rápido. Porque vai compensar, mesmo a diferença da pista, tipo, a pista L2, ela pode ser, deixa eu tentar explicar melhor, né? Então, a pista L1, a gente assumiu que ela tem 1.000 metros. Se a pista L2 tiver 1.001 metros e 35, 1.001,35 metros, o corredor 1 é mais rápido. Se ela tiver 1.002 metros, o corredor 2 é mais rápido, porque ele andou uma distância maior num tempo menor. Tá? Se ela tiver 1.000 metros, o corredor 1 continua sendo mais rápido. Deu para entender a diferença, pessoal? Aqui o problema é que a gente parte do pressuposto que os dois têm a velocidade escalar média igual. Então, quando eu assumo que a velocidade escalar média é igual, eu chego a uma relação de 1,35. Então, se essa distância de 1,35 metros for maior, é porque a velocidade 2 ela tem que ser maior do que a velocidade 1. Entendeu? Você parte do pressuposto que as duas velocidades são iguais. E aí você está chegando ao valor que divide a situação, né? Então, assumindo que os dois têm velocidade iguais, eu chego a essa diferença. Se a velocidade do primeiro for maior do que o segundo, a diferença tem que ser menor, né? Essa diferença entre as duas pistas tem que ser menor. Se a velocidade do segundo cara for maior do que a velocidade do primeiro, essa diferença tem que ser muito maior para poder compensar. Certo? Tá. Então, essa é a nona.
A outra questão que me pediram foi a questão 16, não é isso? Deixa eu ver aqui na minha anotação. 16. Então, deixa eu pegar aqui no livro. Professor. Pessoal, vocês devem ter observado que no livro... Professor. Ah, tá, eu vou depois disponibilizar, não esquenta a cabeça não. Já vou colocar aqui para vocês. Professor, tá me ouvindo? Deixa eu só organizar. Vocês devem ter observado que nas questões do livro, ela tem uma indicação de umas bolinhas dos lados dos números, tá? O que significa essas bolinhas? Significa o grau de dificuldade do exercício. Não sei se dá para ver aí. Beleza, Pablo? Deu para tirar aí o print da tela? Tá. O que significa esses pontinhos que aparecem aqui, tá, pessoal? Deixa eu só mostrar para vocês aqui. Esse pontinho indica a dificuldade da questão, tá bom? Um pontinho é uma questão fácil, dois pontinhos é uma questão intermediária, 3 pontinhos é uma questão mais difícil, tá bom? Então vamos lá. A função posição x de t de uma partícula que está se movendo ao longo do eixo x é dada pela expressão. Então vamos lá. X igual 4 menos 6t quadrado. Deixa eu organizar isso aqui para ficar melhor para mim. Vamos, deixa eu continuar. Com x em metros e t em segundos. Letra A. Em que instante e em que posição a partícula para momentaneamente? Então, ele quer saber em que instante, qual é o tempo, e em que posição a partícula para momentaneamente. Letra C. Em que instante Letra E. Plote o gráfico. Travou? Seu corona letra C. Mas a tela tá parada aqui no enunciado, tá? Beleza. Plote o gráfico de x em função de t para o tempo, o intervalo de tempo de menos 5 a 5 segundos. Para deslocar a curva para a direita do gráfico, devemos acrescentar a x de t o termo mais 20t ou menos 20t. Essa modificação aumenta ou diminui o valor de x para o qual a partícula para momentaneamente. Então, nós temos aqui diversas perguntas e temos 2 caminhos para seguir, tá, pessoal? Você pode resolver esse problema usando a ideia de cálculo diferencial, mas, de novo, a gente está numa situação em que vocês ainda não viram, então não dá para eu trazer essa solução para vocês, tá? Então, a gente vai ter que usar a massa cinzenta, né? Como é que a gente faz? A gente vai olhar para o problema e identificar algumas coisas. A primeira coisa que a gente vai identificar é a equação horária que aparece. Então, a primeira coisa é escrever a equação da posição x de t igual 4 menos 6t quadrado. E aí a gente vai comparar com a equação horária do movimento retilíneo uniforme. Por quê? Observem que a variação do tempo que aparece aqui, ele está ao quadrado. E a gente viu que no movimento retilíneo uniformemente variável, a equação horária da posição é x de t
x0 mais v0t mais meio de at quadrado. Então, agora a gente pode fazer um comparativo entre os termos da equação que aparece. Então, quando eu olho para esse carinha bem daqui, eu vejo, comparando com a equação que está em azul, o x0 vale quanto? 4. Comparando com a equação que aparece aqui em cima, né? O v0 vale quanto? 0. Opa, peguei a caneta errada. O v0 vale 0. Todo mundo consegue entender por que o v0 vale 0? E agora eu posso afirmar com certeza que o A que aparece bem aqui, ó, vou pegar todo esse termo, mas eu posso afirmar que o A ele vai valer menos 12. Porque quando eu colocar menos 12 aqui dentro, menos 12 dividido por 2 dá o menos 6. Tudo bem? Então agora eu posso encontrar a equação que descreve a velocidade em função do tempo. Por quê? Porque a equação horária da velocidade, ela fala o seguinte, olha, a velocidade final em função do tempo, ela é velocidade final mais aceleração vezes o tempo. Observem que agora eu posso usar os resultados encontrados, né? Então, a velocidade final para o nosso problema, ela vai ser a velocidade inicial, que é 0, menos 12 vezes t. O menos 12 é o azinho que eu encontrei. Então, agora eu encontrei que a velocidade em função do tempo é menos 12t. Tudo bem? E, consequentemente, a aceleração, que é constante, ela vai ser menos 12. Todo mundo entendeu por que ficou dessa maneira? Isso é você resolver o problema usando apenas as equações horárias do movimento retilíneo uniformemente variável. Agora, você poderia encontrar esses mesmos resultados utilizando a ideia de cálculo diferencial, partindo do princípio que a velocidade é a derivada em função do tempo, da posição, e que a aceleração é a derivada da velocidade em função do tempo. Tá? Só que eu não vou resolver por esse caminho, porque vocês ainda não viram derivadas, então não seria justo eu resolver por esse caminho. Então eu contornei o nosso desconhecimento de cálculo diferencial usando resultados conhecidos. Tudo bem? Perfeito. Então agora a gente tem as equações horárias do nosso problema, a gente pode, primeiro, começar a encontrar o que ele pede. No item A, ele pede em que instante a partícula para momentaneamente. Então, a partícula para significa que a velocidade final dela é 0. Então, qual é o valor do t, tá? Qual é o valor de t Então, velocidade final igual a 0. Qual é o tempo para que isso aconteça? Tudo bem? Então, basta eu pegar a equação horária da velocidade e fazer ela igual a 0. Então, a gente vai fazer menos 12t igual a 0. Logo, o t tem que ser igual a 0. Então, quando o t for igual a 0 segundos, a sua velocidade final é 0. Então, momentaneamente, essa partícula para aí. Tá? Vamos para o item B. No item B, ele pergunta o seguinte: em que posição a partícula para momentaneamente? Bem, agora que eu já sei o valor do tempo, eu vou substituir aqui dentro e vamos encontrar. Então, qual é o valor da posição quando t for igual a 0? Substitua na equação. Então, vai ficar 4 menos 6 vezes 0 ao quadrado. Isso vai dar 4 metros por segundo. Então, o x
calculado no t igual a 0 é de 4 metros. Então, ele está na posição de 4 metros. Tá? Item C. Em que instante negativo, e no item D, instante positivo, a partícula passa pela origem? Bem, esse problema aqui, ele é resolvido quando você utiliza a equação horária, 4 menos 6t ao quadrado, e faz ele igual a 0. Por quê? Passar na origem significa que a posição final é igual a 0. Então, você vai ter que resolver essa equação do segundo grau aqui, a equação segundo grau. Então, fórmula de Bhaskara, né? Ou melhor, aqui você pode organizar mais ainda, né? 6t quadrado é igual a 4, t quadrado é igual a 4 sobre 6, portanto, t quadrado é igual a 2 terços, portanto, o t é mais ou menos a raiz quadrada de 2 dividido por 3 segundos. Ok, pessoal? Dúvidas, perguntas? Então, aqui a gente já responde o item C e o item D. Tá bom? Aí ele pede para a gente plotar o gráfico da função, né? Para plotar o gráfico da função, existe uma ferramenta. Deixa eu colocar aqui rapidinho para vocês. Deixa eu pegar ela aqui. Pode perguntar, Marco. Professor, você pode descer rapidinho lá no item C, não entender? Rapidinho. Você quer? Só mostrar lá para item C. Sabe, eu fiquei em dúvida, na verdade. Você só tirou no caso, as raízes da equação, não foi? Foi. Ah, tá, beleza. É só isso mesmo, obrigado. Tá, Joel. Então, deixa eu... Deixa eu pegar aqui uma ferramenta para mostrar para vocês. E... 4 menos 6t ao quadrado. Deixa eu só organizar aqui, peraí. Quatro menos 6 t ao quadrado. Pronto. Vou compartilhar com vocês aqui agora uma tela. Deixa eu compartilhar com vocês aqui a tela. Aqui. Vou parar essa. Vou compartilhar aqui. Todo mundo consegue visualizar o gráfico? Ó, aqui, pessoal, são os pontos, ó, são as raízes
que nós encontramos 0,81 e aqui menos 0,81. Então, veja que esse é o movimento da partícula, né? Ela vem aqui de baixo, ela passa na origem, né? Ou seja, ela passa na posição x igual a 0, ela sobe. Aqui, olha, se eu calcular esse valor, 0 e 4, né? 0 e 4, bem, o tempo t igual a 0 é exatamente o momento em que ela para. E ela para na posição x igual a 4. Lembra que a gente calculou isso? E depois ela vem embora. Então, esse aqui é o movimento de uma partícula com a aceleração de menos 12. Deu para entender como funciona a leitura do gráfico? Então, nós temos os dois pontos que ela passa na origem. Estou colocando o mouse aqui em cima. E nós temos o ponto em que ela para momentaneamente. Se ela não parasse, pessoal, ela ia continuar subindo indefinidamente, né? Se eu trocasse aqui, ó, para T, olha o que acontece, ela fica subindo, né? Não seria uma partícula que a posição aumentaria sempre. Tá? Eu não sei se vocês conhecem, mas essa plataforma que eu estou usando aqui para mostrar o gráfico é o GeoGebra, tá aqui o nome. Ele é uma plataforma gratuita, serve tanto para fazer algumas coisas de física quanto algumas coisas de matemática. Então, fica aí a título de curiosidade para vocês. Você tem que estar conectado na internet para usar, tá? Se eu não me engano, tem uns aplicativos de celular do GeoGebra também, mas eu nunca cheguei a usar, não. Tranquilo? Então, vamos voltar aqui para o problema. Então, esse é o gráfico, né? Aí ele pergunta, deixa eu aproveitar que está com o gráfico aberto, aí ele pergunta assim, não está aparecendo para vocês, mas eu vou ler, tá? Então, plotar o gráfico, a gente plotou o gráfico de menos 5 a 5, então é esse gráfico aí, tá? E aí ele pergunta assim, para a gente deslocar a curva para a direita do gráfico, né? Então, no sentido que o x cresce, ou que o tempo, né, na horizontal cresce, eu tenho que acrescentar o valor de 20t ou menos 20t. Bem, a gente pode ver na prática aqui, né? O que acontece quando a gente troca os dois. Então, vamos pegar aqui e vamos adicionar mais 20t. A curva foi para a direita e veja que aumentou o gráfico, né? Ou seja, você está adicionando uma velocidade para esse objeto, né? Olha o que acontece quando a gente põe mais 20t e olha o que acontece quando a gente põe menos 20t. A gente desloca o quadro, a curva para a esquerda. Então, pelo gráfico aqui, a gente vê que o correto é a gente adicionar um termo de mais 20t. Beleza? O que também mudou, né, pessoal? Além de deslocar, né? Além de deslocar, mudou duas coisas. Primeiro, mudou o valor das raízes. Ó, uma raiz é 0,18 ou 19 e a outra raiz ficou 3,52. Então, a gente já mudou as raízes, que é quando o instante de tempo em que ele passa na origem, a gente tem agora um valor para t igual a 0, né? Veja que para t igual a 0, ele passa na posição x igual a 4, mas ele não para, ele continua subindo, olha. Ele continua subindo, a posição dele continua mudando. E o instante de tempo em que ele para instantaneamente é esse aqui, né? Que é quando o valor do tempo é de 1,6 segundos e aí a posição dele é de 20 metros aproximadamente. Então, veja que a gente mudou algumas coisas do movimento em si. Beleza? Então, adicionar esse fator de 20t mudou significativamente também o comportamento do movimento da partícula. Perfeito? Deu para entender, pessoal? Ficou com alguma dúvida? Tranquilo. É bom esses recursos que dá para a gente visualizar o que antes fica meio estranho só no papel, né? A gente está resolvendo um problema e a gente não entende o que a matemática está falando. Aí quando você vê um gráfico, aí você, putz, agora eu sei o que está falando.
Beleza. Então, o item E e o item F e o G a gente já resolveu com a ajuda do gráfico, né? Então, a gente viu que para a gente deslocar o gráfico para a direita, a gente tem que acrescentar o fator de mais 20t, e essa modificação, ela aumenta ou diminui o valor de x para o qual a partícula para momentaneamente. A gente viu que ela aumenta, né? Antes a posição era 4 metros, agora a posição foi para 20 metros, ou 21 metros aproximadamente. Tudo bem? Posso continuar, pessoal? Perfeito. Acho que na nossa sequência de exemplos, né, de exercício, nós temos a questão 36. Vamos pegar ela aqui. Gente, tá dando para entender aí a forma como eu estou escrevendo, usando cores diferentes, tá legal? Tá ajudando aí a... Tá bom, então. Se eu estiver falando muito rápido também, vocês me avisam, viu, gente? Que às vezes eu me empolgo e esqueço e vou falando rápido também. Então vamos lá. Um carro se move ao longo de um eixo X por uma distância de 900 metros, partindo do repouso em X igual a zero. Então, veja que a gente já tem uma observação aqui muito importante. Então, ele se move por uma distância de 900 metros, ele parte do repouso e a sua origem é x igual a zero e termina em repouso, ou seja, a sua velocidade final é zero em x igual a 900 metros. No primeiro quarto do percurso, a aceleração é de 2,25 metros por segundo. Nos outros 3 quartos, a aceleração passa a ser negativa e dada por esse valor. Item A, qual é o tempo necessário, para percorrer os 900 metros? Qual é a velocidade máxima? Desenhe os gráficos da posição, da velocidade e da aceleração em função do tempo. Primeira coisa que a gente tem que fazer é escrever todos os dados. A distância total, eu vou chamar de D, só assim, porque se eu ficar escrevendo eu vou perder muito tempo, 900 metros. Ok? Ele parte do repouso, então a velocidade inicial dele é zero, a velocidade final dele é zero, tá bom? Tá. Então ele fala o seguinte, esses 900 metros, eu vou desenhá-lo aqui. Então, a gente tem que dividi-lo em 4 pedaços, né? Então, se você pegar 900 e dividir por 4, então 900 e dividir por 4, você vai ter 225 metros cada um. Então, você tem a origem, você tem 225 metros, aí depois você tem mais 225 com 225, 450 metros, depois você tem mais 675 metros, e aí você chega com os 900 metros. Era para me dividir igual, mas eu acho que eu não dividi igual, tá? Aí o que ele te fala, né? Que nesse primeiro pedaço aqui, olha, vamos lá. Nesse primeiro pedaço, então, vou chamar de trajeto 1, trajeto 2, trajeto 3, trajeto 4. Então, em cada um dos trajetos, você vai ter que fazer o estudo do movimento.
Então, no primeiro quarto, do percurso, a aceleração é 0,25 metros. Então, vamos olhar só para esse pedacinho aqui, ó. Vamos olhar só para esse pedacinho. Então, no trajeto 1, o que a gente tem? Posição inicial, 0 metros. Posição final, 225 metros. Ok? A aceleração, 2,25 metros por segundo ao quadrado. Velocidade inicial dele, 0. Velocidade final dele, eu não sei. Qual é a velocidade em que ele chegou exatamente nesse ponto? Eu não sei. Tá? E quanto tempo ele levou para andar esse pedaço? Então, você já sabe quais elementos você tem aqui, quais elementos você quer encontrar. Então, veja que a pergunta final, a primeira pergunta é: qual o tempo necessário para percorrer os 900 metros? Então, você vai achar um tempo 1, você vai achar um tempo 2, você vai achar um tempo 3, você vai achar um tempo 4. A soma desses 4 tempos vai te dar exatamente o valor para cada um. Tá bom? Veja que você conhece apenas a velocidade inicial aqui e a velocidade final nesse ponto, porque ele te fala. Então, agora a gente está indo atrás das informações, né? Então, no trajeto 1, você já sabe o que tem que fazer. No trajeto 2, o que a gente tem agora? Vamos olhar. No trajeto 2, eu tenho a posição inicial dele, que agora não é mais 0 metros, é 225 metros, porque ele está aqui. No trajeto, a posição final dele no trajeto 2 vai ser 450 metros, porque é esse ponto aqui agora onde acaba. A aceleração dele nesse percurso já foi diferente. A aceleração dele é de menos 0,750 metros por segundo. A velocidade inicial dele aqui, você vai encontrar, porque é essa velocidade final que você tem que achar. Então, eu vou colocar aqui, ó, velocidade F do trajeto 1, é a velocidade inicial que ele está. E a velocidade final dele, você não conhece, que é a velocidade com que ele vai chegar nesse outro ponto aqui agora. Tudo bem? Deu para entender o raciocínio, pessoal? Ou ficou alguma dúvida? Eu ainda estou construindo os problemas, tá? Eu ainda não estou começando a resolver. Aí vamos para o trajeto 3, né? O trajeto 3 vai ser a mesma ideia. Trajeto 3. Bem, no trajeto 3, a posição inicial dele agora vai ser quem? 450 metros. A posição final dele, 675 metros. A aceleração dele aqui agora, menos 0,750 metros. Na verdade, agora a gente nem precisa, a gente pode nem fazer separado. Por quê? Deixa eu apagar aqui. Porque nos últimos 3 quartos, a aceleração dele é exatamente a mesma, né? Então, ele percorre o trajeto 2, o trajeto 3 e o trajeto 4, ele percorre todos com a mesma aceleração. Então, eu posso fazer o seguinte, eu vou chamar isso aqui tudo, vou fazer melhor, né? Vou simplificar mais ainda, para não dar muito trabalho. Deixa eu apagar aqui. Eu vou chamar, nem precisava disso, eu vou chamar todo esse trajeto de trajeto 2. Tá bom? E vou ajustar. Então, no trajeto 2, a posição inicial dele é 900 metros, a posição inicial é 225, a final é 900 metros. Tá? A velocidade final dele vai ser exatamente... A velocidade inicial vai ser a velocidade final que você encontrou aqui no trajeto 1. E a velocidade final dele? Bem, quando ele chegar aqui, pessoal, a velocidade dele tem que ser 0. Por que tem que ser 0? Porque o enunciado me fala que... Tá aqui, ó. Ele termina em repouso.
Então, você já sabe que a velocidade final dele é zero. E aí, o que você quer saber aqui? Você quer encontrar o tempo desse trajeto. Como que você vai resolver? Montar as equações horárias para encontrar as velocidades, para você encontrar o tempo. Então, resolve as equações horárias para o trajeto 1, você vai conseguir encontrar a velocidade final, você vai conseguir encontrar o tempo. Achando essa velocidade final no trajeto 1, você substitui aqui dentro e resolve as equações horárias de novo. E aí é só resolver o que o problema pediu. Deu para entender, pessoal? Isso você vai encontrar o tempo necessário, tá? Agora, como que a gente encontra a velocidade máxima? Aí você vai ter que olhar com calma, né? Vamos já ver como é que a gente faz. Bem, para o trajeto 1, deixa eu ver o que ele quer. A velocidade, ela com certeza vai ser máxima no trajeto 1, porque você tem a máxima aceleração. Então, o item B, você pode encontrar... vai ser essa própria velocidade aqui, ó. Quando você achar ela, você vai achar. Mas se você quiser achar, você pode fazer aquela equação de Torricelli. V0² mais 2A delta x, né? Onde o delta x vai ser exatamente essa diferença aqui, ó. 225 metros, a aceleração 2,25, velocidade inicial é zero, né? Então, o VF vai ser 0² mais 2 vezes 2,25 vezes a distância, que é 225. Então, você consegue achar essa velocidade exatamente aqui. Só tirar a raiz desse cara. Tudo bem? Você vai ver que isso vai dar aproximadamente 31,8 metros por segundo. Certo? Então, você já achou essa velocidade aqui, ó. Você já pode usar numa outra questão para resolver. Beleza? Tudo bem, pessoal? Tudo bem, pessoal? Então, acho que assim. Tem mais alguma questão que vocês querem que eu dê uma olhada? Ou só essas três aí? Vocês que dizem. Fala, Pablo. Pode falar. Pode falar, Pablo. Só um instante, professor. É que eu estou me situando aqui na anotação. É a questão 49, letra A. É porque estou achando que eu dei muita abraçada aqui e eu não sei, não tem como saber se está certo. No caso, ele pede o tempo total. Deixa eu ver aqui. Quanto tempo o pacote leva para atingir o solo? Qual foi o valor que você achou? Eu achei 5,4465. 5,4, tá certo. Tá certo? Tá. Tá. É porque tive que
É muito abraçada aqui, ó. Não, Eu tá não sei se- certo. ela demora mesmo para fazer, né? É. Ah, tá, tranquilo, então. Professor, o passo certo para fazer essa recaindo aqui em fórmula de Bhaskara, essas situações, aí acha as raízes, derivando, não tem uma maneira mais fácil, não? Pois é. Qual questão? Pois é, justamente a A da 49. Não, a A da 49 é um problema de queda livre. Então, é jogar direto na equação, tá? Ah, então tá. Então acho que demora mesmo, então. É. Né? Mas você vai ter uma velocidade inicial de 12 metros, e aí ele está 80 metros acima. Então, ele está te dando a velocidade inicial, ele está te dando a posição inicial que você se encontra, e aí ele solta um pacote. Então, quanto tempo leva para atingir o solo, né? É só você usar na equação do movimento retilíneo uniformemente variado, adaptado para o caso de queda livre, que é o que eu mostrei bem aqui para vocês. Eu já entendi. Eu só estava me questionando que deu muito trabalho para fazer. Então, essencialmente, é essa equação número 3 que ele está te dizendo, onde o y0 é 80, o v0 é 12, o g é 9,8 e o y é 0. Aí ele quer saber qual é o valor do tempo. Tá, tranquilo. Aí, no caso, não existe o tempo, que vai ser a outra raiz, né? Não existe um tempo negativo, então... Não existe um tempo negativo, aí você pode colocar só o valor positivo. Tá, tranquilo então, professor. Já entendi. Bom? Valeu, obrigado. Agora, qual é a velocidade da pedra no momento do choque? Quando você encontrar esse tempo, aí você substitui na equação 2, né? Porque a velocidade inicial é 12, o G vale 9,8 e o T você achou lá no item A. Aí só substitui que você acha o valor da velocidade. Eu coloquei aqui dá um tempo dá uma velocidade negativa, né? Porque ela vem no sentido... Ela está no sentido, ela está caindo, né? Então você adotou o positivo para cima e a velocidade está apontada para baixo. A dúvida é geralmente em relação mais à matemática do que à própria física em si. Mas tem que fazer sem medo, não tem perigo. Tem que fazer, se porventura errar, a gente corrige, não tem preocupação. Tem umas partes algébricas aqui que a gente acaba errando, mas tranquilo. Mas aquele material complementar que eu deixei para vocês lá no CIGAR, na aula 1, ele tem uma parte algébrica bem legal, que pode ajudar, tá? Tranquilo, professor. Acho que eu já dei até uma olhada, mas beleza, então, era mais isso mesmo. Valeu, obrigado. Beleza, pessoal. Então, acho que com isso a gente pode encerrar nossa aula de hoje, né? De novo, nada impede de que vocês entrem em contato comigo por e-mail para esclarecimento de alguma questão, tá, pessoal? Esse nosso encontro de hoje é mais para poder fazer de forma geral e tentar atender as dúvidas em comum de todos, mas como cada equipe pode ter uma dúvida individual, podem me mandar e-mail, e caso eu não consiga resolver por e-mail, a gente pode marcar um encontro via Google Meet, como acontece aqui, com a equipe que me solicitou, tá bom? Mas, de novo, brigadão aí pela participação de todo mundo. Não esqueçam de assinar a frequência. Deixa eu interromper a gravação aqui agora.